Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos para o conteúdo de mais uma aula. Aula de número 3, com objeto de conhecimento, composição do ar, detalhamento, poluição do ar. E vamos para a nossa aula. Olá! Bem, o tema da nossa aula de hoje é sobre a poluição, certo? E você sabe o que é a poluição? Vamos observar aqui na nossa imagem. Temos aqui, né, uma foto. Você acha que essa imagem, ela é da onde? De São Paulo? Não, essa imagem é daqui de Manaus. No ano de 2023, que nós tivemos ali um período, né, de grandes queimadas, que aí nós tivemos essa cobertura de fumaça na nossa cidade. E com isso, né, respondendo à pergunta, você sabe me dizer o que é a poluição? A poluição do ar é a presença de substâncias nocivas ou indesejáveis na atmosfera, em concentrações que podem prejudicar a saúde humana, a vida animal e o meio ambiente. Essas substâncias podem incluir gases tóxicos, como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, partículas em suspensão, como poeira e fuligem, entre outros. Então, nós vamos entender melhor, né, que a causa da poluição do ar e o que podemos fazer para melhorar a qualidade do ar que nós respiramos. Então, dando continuidade, vamos lá entender o que é a poluição do ar. Também conhecida como poluição atmosférica, é a presença, né, de substâncias nocivas, ou seja, que fazem mal ao ser humano, portanto, fazem mal à saúde, certo? Então, são aqui substâncias nocivas à saúde e que podem colocar em risco a qualidade de vida dos seres vivos. Então, para vocês terem ideia que cidades que são muito poluídas, como São Paulo, que é uma grande cidade, Pequim, a estimativa de vida das pessoas diminui de 2 a 3 anos pela a exposição a essa poluição do ar, certo? Então, para você ter ideia aí de quão maléfica é essa poluição. Então, dando continuidade, vamos ver aqui. A poluição do ar é causada por gases, certo? Novamente, esses gases, né, estão aqui na atmosfera, líquidos, quando se misturam, partículas sólidas em suspensão. E aí, observem na imagem que nós temos aqui, né, a chaminé de indústrias que liberam aqui dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Então, todo esse material faz parte da poluição do ar. E essa poluição, além da que é causada pelo homem, ocorre também a natural, certo? Como aqui na imagem nós observamos a erupção de um vulcão. Contudo, né, essa poluição, ela é bem menor, a natural, do que é a causada pelo homem, certo? Agora nós vamos observar aqui uma reportagem que trata sobre isso, né? Temos aqui no nosso CMA News essa reportagem, que a poluição do ar é responsável pela morte de
7 milhões de pessoas por ano. Um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde revela que, em média, 7 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência da poluição do ar, ou seja, tem uma morte prematura, precoce, de acordo com o relatório. A estimativa é de 90% da população mundial esteja exposta, né, a pelo menos um agente poluente grave. Então, vamos observar aqui na matéria. Vejam aí que a reportagem, né, traz aí esse estudo, né, divulgado pela Organização Mundial da Saúde e demonstra que o Congresso Nacional, vejam aí, debate para a instituição de política nacional de qualidade do ar. Então, essa qualidade do ar, a sua necessidade, né, o impacto é tão necessário que é previsto até em projeto de lei. Então, aí há uma mobilização dos deputados, né, para que seja criado aí um foco na preservação da saúde pública e bem-estar e qualidade ambiental. Pois esse projeto, né, sustenta em sólidos instrumentos que pretendem conferir maior sistematização e fluidez nos assuntos sobre a qualidade do ar, para que haja, né, tomada de decisão do poder público quando da formulação de políticas e da fixação de regras da gestão territorial e ambiental. Esse projeto, né, trará um salto substancial no aprimoramento da gestão da qualidade do ar em todo o território nacional. Então, com isso, você observou aí dessa reportagem, né, o quanto essa qualidade do ar que nós respiramos é importante e o quanto, né, a poluição impacta a nossa vida, certo? E com isso, agora nós vamos ver que essa poluição, ela vem aí ao longo da história da humanidade, certo? Então, por exemplo, na Roma Antiga, observem aqui, havia o quê? A queima de madeira, certo? Ou seja, na época do Império, os antigos romanos queimavam carvão e madeira para a produção de calor e energia, causando, né, níveis extraordinários de poluição atmosférica no ar europeu. Agora, avançando para a Revolução Industrial. Durante o período da Revolução Industrial, se começou o quê? A queima do carvão mineral, que teve início aí na segunda metade do século XVIII, por volta de 1760, na Inglaterra, com um processo de transição para métodos e manufatura para industrialização, né? E o grande aumento na queima de carvão e uso das máquinas a vapor, correto? E agora nós temos aí o exemplo de Londres, em 1952, quando ocorreu um grande nevoeiro de Londres, né, com a queima intensa de carvão, que era muito comum, e o aumento da quantidade de carros e emissões industriais resultou em densa nuvem de poluição, certo? Então, como nós vimos aí, ao longo da história, né? E aí, ó, em Londres, em 1952, mais de 4.000 pessoas
morreram em decorrência, né, da poluição do ar londrino. E agora vamos ver os poluentes atmosféricos. São gases ou partículas provenientes de fontes naturais. Vamos observar aqui. As fontes naturais, como vulcões e neblinas, certo? Ou fontes artificiais produzidas pelas atividades humanas. Então, observem aqui que nós temos na nossa primeira imagem, né, aqui os automóveis, certo? E ali eu te pergunto, você já passou mal quando você está andando na sua cidade e passa aquele carro, né, que faz aquela emissão de gases, né, aquela fuligem preta? Automaticamente a gente já começa a tossir, porque percebe que aquele ar está carregado ali de substâncias nocivas, né? E a gente percebe até mesmo na nossa pele, certo? Quando você está caminhando na beirada de uma estrada que tem ali os automóveis, se você chegar em casa e passar assim um algodão nos seus braços, no seu rosto, você vai perceber que ali tem a fuligem. E essa fuligem vem da onde? Dos combustíveis queimados, né, dos automóveis, que são ali oriundos são restos do carbono, da queima incompleta que há da combustão do combustível, e é eliminado no ar, certo? E aí, seguindo o nosso segundo exemplo, nós temos o quê? As indústrias. Então, o processo industrial, né, muitas indústrias fazem aí a emissão no ar atmosférico de grandes quantidades de poluentes. Vamos observar aí na imagem. Então, com isso, há uma organização mundial para uma padronização desse processo industrial, né? Que cada país seja responsável e fiscalize ali essa emissão dos gases poluentes emitidos pelas indústrias. E, por fim, né, nós temos aí o exemplo da queima, que, infelizmente, mesmo ainda hoje, com sistema, né, de coleta de lixos, muitas pessoas insistem em fazer a queima desse lixo doméstico de casa, ainda de forma até criminosa, porque nós sabemos que isso faz mal ao meio ambiente e nós estamos incluídos nesse meio ambiente. Por isso que nós temos que cuidar, porque se nós inalarmos essas partículas que estão aqui suspensas no ar, elas podem chegar ao nosso pulmão, causar problemas respiratórios. Se você tem bronquite, se você tem asma, se você tem rinite, né, processos respiratórios podem ser agravados pela inalação desses poluentes. Então, vamos para a classificação dos poluentes. Os poluentes, eles são classificados como os primários, quando lançados diretamente na atmosfera, e provenientes de fontes antrópicas, ou seja, produzidas pelo homem, e naturais. Eles recebem também essa denominação de poluentes primários porque são as substâncias que estão aqui no nosso ar, certo? Nós lembrando que o nosso ar atmosférico, ele é composto por nitrogênio, ele é composto por oxigênio, certo? Ele é composto por gás carbônico e outros gases, certo? E quando ele passa a ser um poluente secundário, é porque é o produto de uma reação química e fotoquímica, ou seja, quando esses produtos são expostos ao sol,
o Sol faz com que haja uma reação química, né, que ocorre aqui na atmosfera, desenvolvendo o quê? Poluentes primários, certo? Então, poluentes primários são os que estão aqui na nossa atmosfera e os poluentes secundários são aqueles que já são o produto da reação dos poluentes primários, correto? Então, vamos aqui observar alguns poluentes atmosféricos. Nós temos o monóxido de carbono, que é um gás incolor, não tem cor, inodoro, você não consegue distinguir um cheiro para ele, certo? E extremamente tóxico. Ele é produzido principalmente pela queima não completa, ou seja, a combustão incompleta, dos combustíveis fósseis. A gasolina, o diesel, certo? Então, o monóxido de carbono, lembrando a sua fórmula, é o CO. Ele causa interferência no transporte do oxigênio no nosso corpo, podendo causar asfixia. Então, por exemplo, se você permanece, você já viu por que uma criança não pode ficar, um animal também não pode ficar trancado dentro do carro, com o carro ligado? Porque durante a combustão, né, do combustível, vai fazendo ali a quebra, a produção do monóxido de carbono, e esse gás, ele é expelido ali pelo motor, certo? E o sistema de refrigeração puxa o ar na mesma forma que está expelindo. Então, acaba que dentro do carro vai aumentar a concentração do monóxido de carbono. E como nós vimos aí, ele não tem cheiro, mas ele é extremamente tóxico e faz com que a pessoa entre num sono ou venha até mesmo a ter um desmaio, né? E, consequentemente, uma asfixia. Ele vai ser asfixiado pela inalação do monóxido de carbono, certo? E agora nós passamos para o dióxido de carbono, que é produzido no processo de decomposição e queima dos combustíveis fósseis. O dióxido de carbono, deixa a professora trocar aqui essa cor, vamos observar aqui. O dióxido de carbono, né, ele é produzido no processo de decomposição e queima dos combustíveis fósseis, sendo aí um dos causadores do efeito estufa. Professora, dióxido de carbono é o CO2, certo? E ele é eliminado, né? Observem aqui no processo industrial a eliminação dele, que é feito pela decomposição e queima dos combustíveis fósseis. Por isso que nos processos industriais se busca cada vez mais a eliminação desses combustíveis fósseis, para que diminua, né, ali a concentração dos poluentes atmosféricos. E agora passamos para um outro que também é muito tóxico, o hidrofluorcarbono. Observem aí. O hidrofluorcarbono, HFC, a gente observa, né, que é utilizado como substituto do clorofluorcarbonos, CFCs. A gente sempre observa, às vezes, nas embalagens dos aerosóis, certo? Do desodorante, aquele para matar barata, né? O inseticida. Então, que não contém mais na sua composição
o clorofluorcarbono, mas ainda tem o hidrofluorcarbono, que é utilizado, né, nos aerosóis e refrigeradores, que não agridem a camada de ozônio, mas tem, em geral, alto potencial de aquecimento global. O que isso quer dizer? Ele não agride a camada de ozônio, que o clorofluorcarbono, né, faz, mas ele tem um alto potencial de aquecimento global, ou seja, de entrar, né, em reação química com os outros gases que estão aqui na nossa atmosfera, fazendo o quê? Uma reação na camada de ozônio. E a camada de ozônio é a proteção natural do nosso planeta, que faz ali a divisão entre a absorção do calor, que é oriundo dos raios solares, e a dispersão do calor, né, que é emitido da Terra também para a atmosfera. Então, a camada de ozônio, ela é um processo natural do nosso planeta de proteção e que a alteração nessa camada de ozônio tem uma influência direta, o quê? No aquecimento global e, consequentemente, nas mudanças climáticas. E ali nós vemos o quê? A alteração de padrões climáticos, né? Lembrando que os climas, eles são influenciados pelas zonas que ocupam ali no planeta, e havendo alteração, vai impactar em quê? Em todo um ecossistema, certo? Então, dando continuidade dos poluentes atmosféricos, nós temos os óxidos de enxofre. Esse é um dos mais nocivos. O dióxido de enxofre, pela fórmula a gente já observa aqui, né? Dióxido de enxofre, que é produzido em diversos processos industriais e por atividades vulcânicas, certo? Na atmosfera, o dióxido de enxofre forma o ácido sulfuroso, causando a chuva ácida. Observem aqui na nossa imagem, né? Essa imagem aqui mostra uma imagem, uma estátua, né, de cimento, toda corroída de quê? Da chuva ácida. A chuva ácida é a reação que nós temos na atmosfera, lembrando, os nossos gases estão na atmosfera, a reação, junto com os gases, a formação do quê? Do ciclo da água, que nós vamos ter a formação das nuvens, e nas nuvens, quando atingem, né, ali a umidade relativa do ar, atinge o 100%, vai haver a precipitação. A precipitação é a formação da chuva. E junto com a água que vai precipitar o quê? Os compostos secundários, né, oriundos das reações, como ali o dióxido de enxofre, que vai reagir, que vai ter também no nosso ar, tem o quê? Tem o nitrogênio. Lembra que o nitrogênio é um dos maiores componentes do ar atmosférico, cerca de 78%, e temos também o hidrogênio, certo? E o nitrogênio, junto com o hidrogênio, quando reagem, formam o quê? A amônia, né? Então, que é o nosso próximo poluente atmosférico. A amônia é emitida principalmente pela agricultura, devido ao uso dos fertilizantes. Então,
Aqui na nossa imagem nós observamos, né, as plantas e aqui fazendo o uso dos fertilizantes. Para fazer o processo dessa fertilização, há ali no solo bactérias, certo? E essas bactérias fazem a fixação de quem? Do nitrogênio no solo, certo? Porque o solo precisa, as plantas precisam do nitrogênio. Só que dentro desse processo, como produto final, nós teremos a amônia, certo? Por isso que na atmosfera, a amônia é um tipo de poluição do ar que reage formando o quê? Poluentes secundários, porque essas bactérias nitrificantes, elas vão pegar essa amônia, certo? Pegar essa amônia que está ali sendo produzida, quebrar e transformar em 2 outros produtos secundários, que é o nitrito e o nitrato. E esse nitrito e nitrato volta novamente para a atmosfera para que seja formado ali o nitrogênio, certo? E nós temos ainda as fontes, né, as causas da poluição, as fontes naturais. E essas fontes naturais, elas vão... E aí nós passamos para as causas da poluição de fontes naturais. Observem aí na imagem, né? Nós temos o vulcão em erupção, o vulcão em erupção, onde aqui vai ser liberado o dióxido de enxofre, vai ser liberado o dióxido de carbono, certo? E o ar no entorno desse vulcão vai ter a sua qualidade ali comprometida, certo? Contudo, no mundo são poucos os vulcões que têm ainda, né, a sua atividade mantida. E nós temos também, como fonte natural, a decomposição da matéria orgânica. Então, toda a matéria orgânica, lembrando ali dos decompositores, né, fazem a sua ciclagem para o meio ambiente e, como produto, vai ter eliminação ali do gás carbônico, vai ter a eliminação do metano, certo? Lembrando ali também dessa decomposição da matéria orgânica, as nossas florestas, certo? E também tem o que? A nossa produção do nosso lixo humano, né? Que também entra como decomposição de matéria orgânica. E nós temos os processos de queimas naturais durante o período de verão. Tem ali nas nossas florestas o processo de queima natural que ocorre, não a queima humana, que ali vai ser irresponsável, né? Que por uma bagana de cigarro ou uma fogueira acesa num local que não é devido para isso. E aqui nós temos também o exemplo da cinza vulcânica. Como eu disse, quando o vulcão entra em erupção, os gases que são liberados aqui vai ali formar, né, o dióxido de enxofre e outros. E passando, né, agora para as fontes antropogênicas, que são os poluentes das indústrias, certo? A poluição automotiva, o monóxido de carbono eliminado aqui pelos automóveis, através da queima dos combustíveis fósseis, as queimadas antrópicas. Lembra da nossa imagem de abertura
de Manaus em 2023, ali coberta por aquela fumaça que tinha como sua origem a queimada antrópica, né? O uso dos fertilizantes que tem ali o impacto através da produção de gases, né? Poluentes, certo? E assim chegamos ao final da nossa aula sobre a poluição do ar e, com isso, vocês, queridos alunos, têm também o papel de ali confiscar, né, analisar, para que a gente consiga cada vez mais diminuir essa poluição do ar, tanto nas ações que nós tomamos, como também, como foi apresentado pelo Globo News, pelo CMEA News, que projetos de lei são votados, né, para fiscalizar a qualidade do ar que nós respiramos. Afinal de contas, nós precisamos dele. Muito bem, até a próxima aula.